Meu nome é Mariana, tenho 38 anos e durante muito tempo eu acreditei que ser útil era a mesma coisa que ser amada. Cresci sendo a filha do meio, aquela que nunca deu trabalho, que tirava notas boas sem precisar de ajuda, que arrumava o próprio quarto e ainda lavava a louça sem ser pedida. Minha irmã mais velha, a Juliana, sempre foi a dramática da família, a que chorava por tudo, a que precisava de atenção constante. Meu irmão mais novo, o Tiago, era o queridinho, o menino da casa, o que podia tudo. E eu era a que resolvia, a que segurava a barra, a que não reclamava. Quando meus pais se separaram, eu tinha 14 anos. Minha mãe entrou em depressão profunda e passou meses trancada no quarto. Quem cuidou da casa fui eu. Quem fazia comida para os meus irmãos era eu. Quem mentia na escola dizendo que estava tudo bem era eu. Minha irmã passava o dia no telefone chorando para as amigas. Meu irmão mal sabia o que estava acontecendo e eu só funcionava. Ninguém me perguntou se eu estava bem. Ninguém percebeu que eu também tinha 14 anos e que também estava sofrendo. Cresci com essa função. A pessoa que resolve, que não reclama, que está sempre disponível. Quando fiz 18 anos e comecei a trabalhar, comecei também a ajudar minha mãe financeiramente. Não porque ela pedisse diretamente, mas porque ela suspirava fundo e dizia: "Não sei como vou pagar a luz esse mês." E eu, que não conseguia ver minha mãe sofrendo, pegava meu salário e pagava. Minha irmã já estava casada e meu irmão ainda estudava. Eu era a única que podia ajudar. Com o tempo, virei a pessoa de apoio oficial da família. Minha irmã se separou e voltou para a casa da minha mãe com 2 filhos pequenos. Adivinha quem cuidava das crianças quando ela saía? Eu. Quem buscava na escola? Eu. Quem levava no médico quando ela não podia faltar no trabalho? Eu. Meu irmão arrumou um emprego em outra cidade, mas toda vez que tinha um problema com documento, com conta para pagar, com qualquer burocracia, ele me ligava. "Mari, você resolve isso para mim?" E eu resolvia. Sempre resolvia. Porque era mais fácil resolver do que ouvir que eu estava sendo egoísta, que eu não me importava com a família, que eu tinha mudado. Uma vez, eu disse que não podia buscar meu sobrinho na escola, porque tinha uma reunião importante no trabalho. Sabe o que minha irmã falou? "Você sempre foi fria, Mariana. Você não tem coração." Eu chorei no banheiro do escritório e, no final, saí mais cedo da reunião e fui buscar o menino. Minha vida virou isso. Trabalho, família, resolver problemas dos outros, dormir, acordar, repetir. Eu não tinha amigos próximos porque nunca tinha tempo. Não namorava porque qualquer relação que eu começava logo esbarrava no fato de que eu vivia em função da minha família. Um ex-namorado me disse uma vez: "Mariana, você vive como se fosse empregada da sua própria mãe." Na época, eu achei cruel. Hoje, eu sei que ele estava certo. Naquele momento, eu me senti a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo, como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para pedir ou para criticar, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. As humilhações eram silenciosas, mas constantes. No aniversário de 35 anos da minha irmã, a família toda se reuniu na casa da minha mãe. Todo mundo levou presente, todo mundo abraçou, todo mundo tirou foto. 15 dias depois, foi o meu aniversário. Ninguém ligou. Literalmente ninguém. Nem minha mãe. Eu passei o dia inteiro olhando para o celular, esperando. À noite, minha mãe me mandou uma mensagem: "Mari, você pode passar na farmácia amanhã e pegar o remédio do seu irmão? Ele esqueceu?" Teve uma vez que minha irmã organizou um chá de bebê para a melhor amiga dela. Ela convidou a família toda, fez decoração, encomendou bolo. Eu ajudei a organizar, claro. Levei as bebidas, arrumei as mesas, tirei foto de todo mundo. No meio da festa, ouvi minha irmã falando para a amiga: "Ah, a Mariana não tem muito jeito para essas coisas, mas ela ajuda no que pode."
como se eu fosse uma ajudante contratada, não a irmã dela. Eu comecei a reparar em detalhes pequenos, mas que doíam muito. Quando a família se reunia, ninguém me perguntava como eu estava. Ninguém perguntava se eu estava namorando, se eu tinha viajado, se eu estava feliz. As conversas sempre eram sobre a vida dos outros, e eu era apenas a ouvinte, a que concordava, a que apoiava. Quando eu tentava contar algo sobre mim, alguém sempre interrompia para falar de outra coisa. Uma vez eu tinha conseguido uma promoção no trabalho, algo que eu tinha lutado anos para conquistar. Eu estava tão feliz que liguei para minha mãe para contar. Sabe o que ela disse? Que bom, filha. Olha, você pode me emprestar 300 reais até o final do mês? A conta de água veio alta. Ela nem perguntou qual era o cargo, nem disse parabéns, nem demonstrou um pingo de orgulho. Só viu uma oportunidade de pedir dinheiro. Teve um Natal que foi o pior de todos. Minha irmã ganhou um celular novo da minha mãe. Meu irmão ganhou um notebook. Eu ganhei uma caixa de bombom que estava na promoção do supermercado, ainda com a etiqueta de preço grudada. Não era sobre o valor do presente, era sobre o simbolismo. Eu era tão descartável que nenhum esforço mínimo valia a pena. O evento que mudou tudo aconteceu em abril de 2024. Minha mãe ligou, como sempre fazia quando precisava de algo. Dessa vez, era para eu ir até a casa dela, porque ela estava se sentindo mal. Larguei tudo, peguei um Uber e fui correndo. Quando cheguei, a casa estava cheia de gente. Minha irmã, meu irmão, os sobrinhos, até uma prima que eu mal conhecia. Todo mundo rindo, comendo pizza, vendo filme. Minha mãe estava sentada no sofá, vendo TV, completamente bem. Eu olhei para ela, confusa, e perguntei: Mãe, você não estava passando mal? Ela olhou para mim com aquela cara de quem não entende nada e disse: Ah, era só uma dor de cabeça, já passou. Mas já que você está aqui, aproveita e leva o seu irmão em casa, ele veio de ônibus. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquela cena. Minha família toda reunida, feliz. E eu era só a motorista. A que largava compromisso, que gastava dinheiro de Uber, que entrava em pânico achando que era algo sério, só para servir de transporte. Ninguém me ofereceu pizza. Ninguém disse, fica mais um pouco. Meu irmão levantou, pegou a mochila e disse: Vamos, Mari, eu tenho que acordar cedo amanhã. No caminho, ele ficou o tempo todo no celular. Não perguntou se eu estava bem, se eu tinha deixado algo importante para ir até lá, nada. Quando desceu do carro, ele só disse: Valeu, mana! E foi embora. Eu estacionei o carro na frente da minha casa e chorei. Chorei muito. Chorei por todos os anos que eu tinha me sacrificado, por todos os aniversários esquecidos, por todas as vezes que eu fui tratada como se não importasse. Foi naquela noite que eu tomei a decisão. Eu ia sumir. Não de forma dramática, não com briga, não com discurso. Eu só ia desaparecer da vida deles. E ia ver quanto tempo levaria para alguém perceber. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só amava pessoas que nunca me amaram do mesmo jeito. E você, no meu lugar, teria tido coragem de fazer o que eu fiz? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber se você entende essa dor. No dia seguinte, comecei meu plano. Desliguei as notificações do WhatsApp da família. Parei de responder na hora. Parei de me oferecer para ajudar. Parei de ligar para saber como estavam. Simplesmente, parei. Nas primeiras semanas, as mensagens continuavam vindo normais. Mari, você pode. Mari, preciso que você. Mari, me ajuda com... Eu ignorava ou respondia com não vou poder dessa vez. No início, ninguém questionou. Deve ter parecido que eu estava ocupada. Depois de um mês, as mensagens diminuíram. Depois de 2 meses, quase pararam. 3 meses depois do dia da pizza, era meu aniversário. Eu fiquei o dia inteiro em casa, sozinha, esperando. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. 6 meses depois, eu já tinha mudado completamente minha rotina. Comecei a fazer terapia, coisa que eu nunca tinha feito porque não tinha tempo. Voltei a sair com colegas de trabalho. Fiz uma viagem sozinha para ir à praia.
Comecei a namorar alguém que, pela primeira vez, me tratava como prioridade. Eu estava reconstruindo minha vida. E o mais assustador, eu estava feliz. Feliz de verdade. Não daquela felicidade cansada de quem finge que está tudo bem. Nesse tempo todo, ninguém da minha família me procurou para saber se eu estava viva. Ninguém perguntou por que eu tinha sumido. Ninguém sentiu minha falta. Eu passava perto da casa da minha mãe às vezes no caminho do trabalho e pensava: será que ela percebeu que faz meses que eu não apareço? Mas eu nunca parava para perguntar. 10 meses. Passou 10 meses até alguém me ligar. E não foi para perguntar se eu estava bem. Era um sábado de manhã quando meu celular tocou. Minha irmã. Eu hesitei, mas atendi. A voz dela estava irritada. Mariana, onde você está? A mãe precisa ir no médico e eu não posso levar, tenho compromisso. Você pode buscar ela? 10 meses. 10 meses sem me ligar. Sem perguntar se eu estava viva, se eu tinha morrido, se eu tinha sumido do país. E a primeira coisa que ela fala é me pedindo um favor. Eu respirei fundo e disse: não vou poder. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois explodiu. Como assim não vai poder? Você nunca está ocupada, Mariana. Para de frescura e vem buscar a mãe. Eu disse, com uma calma que eu nem sabia que eu tinha: Juliana, faz 10 meses que vocês não falam comigo. 10 meses que ninguém me ligou para saber se eu estava bem, se eu estava viva, se eu precisava de alguma coisa. E você me liga agora só porque precisa de um favor. Não vou poder, não. E desliguei. 5 minutos depois, minha mãe me ligou, chorando, dizendo que eu era ingrata, que ela tinha me criado, que eu estava sendo egoísta, que família era sagrada. Eu ouvi tudo calada e disse: mãe, a senhora nem lembrou do meu aniversário esse ano. Nem a senhora, nem ninguém. Vocês só lembram de mim quando precisam de alguma coisa. Ela ficou em silêncio e depois disse, com a voz pequena: mas você sempre foi tão independente, Mariana. A gente achava que você não precisava de atenção. Aquilo me partiu de uma forma que eu não esperava. Eu não era independente. Eu tinha aprendido a ser invisível porque ninguém nunca olhou para mim de verdade. Nos meses seguintes, minha irmã me bloqueou. Meu irmão mandou uma mensagem dizendo que eu estava destruindo a família. Minha mãe tentou me ligar algumas vezes, mas sempre para tentar me convencer a voltar a ser como antes. Eu não voltei. Hoje, 1 ano e 4 meses depois daquele dia da pizza, eu moro sozinha. Tenho uma vida que é minha. E aprendi que amor não é sacrifício sem reciprocidade. Às vezes eu sinto falta da ideia de ter uma família, mas eu não sinto falta de ser invisível. Eu sumiria por quase 1 ano inteiro e ninguém notou. Ninguém sentiu minha falta. Ninguém se importou. Até o dia que precisaram de mim de novo. E aí eu entendi. Eu nunca fui amada. Eu só fui útil. Eu sei que muita gente vai me julgar pela decisão que eu tomei, vai dizer que família é família e que eu deveria ter perdoado. Mas só quem vive sabe o peso de ser invisível para as pessoas que deveriam te amar. Você teria tomado a mesma decisão que eu? Ou teria voltado? Escreve sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa.